escutar essa palavra como uma criança indefesa. Glórias a Jesus. Dá para sair daqui melhor. Amém? A Bíblia diz no capítulo 1 de Efésios, vai revelar para toda a humanidade direto que tudo foi segundo a vontade de Deus. Segundo a sua boa vontade, seu propósito. Ele criou tudo, nós sabemos da história. E ele decidiu, não poupou seu único filho, antes enviou para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. Isso tudo revelado na Bíblia. E quando ele fala, é a verdade, amém? Ele fala que nós éramos, o que ele fala que nós éramos? O mundo, os seres humanos, quando ele revelou para os seres humanos quem eles são, verdade absoluta. Quando ele revela, a Bíblia diz assim, Deus é amor, verdade absoluta. Quando a Bíblia diz que ele é santo, 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 verdade absoluta. E a Bíblia diz que ele é justo, verdade absoluta. Verdade absoluta. E até para poder salvar, ele tinha que revelar a justiça dele. Tinha que punir o pecado. Só que seres humanos nenhum da terra poderia ser o mediador. Então nós sabemos o que aconteceu. O Verbo se fez carne e nasceu, morreu, tudo por nós e para nós. Amém? Tudo isso é verdade. E a Bíblia, os profetas, tudo do Antigo Testamento, a Bíblia diz no Novo que eles já vinham falando sobre isso. E ocorreu. Todas as profecias de Deus em Cristo se cumpriram, estão se cumprindo e ainda vai se cumprir. Amém? Porque é a verdade absoluta. Já a humanidade, a Bíblia diz que não há verdade em seus lábios. E o Senhor Jesus, ele afirmou, eu sou o caminho, mas nenhum. Eu sou a verdade, fora de Cristo não há verdade absoluta. E eu sou a vida. Fora de Jesus não há vida. Amém? A Bíblia diz que ele criou e sustenta todas as coisas. A Bíblia diz que é ele que dá a respiração. Amém? Então, quando ele fala isso, a fé vem pelo ouvir. Então, essa palavra gera fé aqui para eu viver essa verdade. Amém? Prestou atenção? Isso é para mim, é para todos nós. O que ele está falando, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É verdade. Então é promessa. É verdade. Isso é uma verdade absoluta para os seres humanos desfrutarem. Se ele diz que aquele que me ama, aquele que me obedece é o que me ama, e o que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei, e nos manifestaremos a ele. É verdade. Amém? É verdade essa palavra, essa promessa para todos nós desfrutarmos. E a Bíblia diz, não quero que vocês sejam ignorantes quanto à vinda do Senhor, quanto os irmãos que morreram, não quero. Porque aí ele diz assim, porque jamais eles que morreram em Cristo vão subir primeiro. E nós, que estivermos vivos, depois que eles subirem, aí a gente sobe depois, para se encontrar com eles nos ares. É verdade. Amém? Prestou atenção? E ele fala depois, eu não quero que vocês sejam ignorantes, igual aqueles, os gentios, que não têm esperança. Eles se entristecem, porque eles não têm esperança. Vocês não. Opa! Então, isso é verdade, é um conselho do Espírito Santo que eu não posso me abater e morrer porque um irmão morreu,
porque ele tinha uma esperança viva, eu também tenho, eu sei para onde ele vai. Eles não têm esperança, eu tenho. Então o Espírito Santo não admite que eu me manifeste igual àquele que não tem esperança. Porque a Bíblia diz que ele colocou dentro do meu ser uma esperança viva. Então isso tudo é verdade. A fé vem pelo ouvir, ouvir a verdade. Então com a fé dentro eu me apoio nessas verdades. E então descrer e desobedecer é ignorar Deus com a verdade dele. Amém? Então, em nome de Jesus, a fé que entrou, nós estamos falando o quê agora? O que nós estamos falando? Da palavra. E a palavra é para quê? Gerar fé. Porque a fé vem pelo ouvir. Quem está ouvindo? Eu também. Então a fé vem porque às vezes eu penso que estou surdo, né? Que já até me falaram que eu estou surdo, mas o doutor Rino falou que não estou não. Graças a Deus. Então a fé vem pelo ouvir. Eu estou ouvindo. Amém? A fé, eu estou ouvindo para me entregar para Jesus. Esse é o propósito da palavra. Este é o meu filho amado em que eu me comprazo. Tinha 3 vendo. Este é o meu filho amado em que eu me comprazo. Aí depois, escutai-o. Aí me direcionou para escutar Jesus. É a fé que salva, é a fé em Jesus. A Bíblia diz também que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Isso é verdade. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, e aí, como a Bíblia por si só, o que ela faz? Ela não precisa do nosso intelecto, ela não precisa da nossa lógica, da nossa sabedoria, ela não precisa nada externo desse mundo para provar que ela é a verdade, porque ela auto se afirma, porque ela é o único livro que o autor está presente, e ele é a verdade, Deus é a verdade. 1 João 5, 6 diz, e o Espírito é a verdade. Amém? Então, quando Deus, esse amor de Deus, entra em nós, quando entra esse amor, entrou a verdade junto. Por quê? Tem algumas pessoas que receberam a palavra, mas não receberam o amor que estava na verdade. Amém? Que não sejamos esses. Amém? Aí a Bíblia diz que eu tomei posse de Jesus pela fé, por causa da verdade, que a fé vem pelo ouvir a verdade. Aí eu tomo posse de Jesus que falou, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Aí desce o Espírito para morar dentro da gente, e o Espírito é a verdade. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, e o Espírito é a verdade. E a palavra, o conselho de Deus é a verdade para a nossa vida. E não tem como a gente tentar provar que ela é a verdade, porque ela não precisa. Ninguém nessa terra pode provar que ela é verdadeira. Quem faz essa obra é o Espírito dentro da gente. Amém? Não tem como. Por quê? Se eu precisar de algo externo para provar que ela é verdade, a autoridade desse algo externo tem mais poder do que ela. Opa! Não tem como. Amém? Porque ele é a autoridade máxima, absoluta para nossas vidas. O que ela fala de Deus é a verdade, o que ela fala da gente é a verdade, o que ela fala que eu sou é a verdade, o que ela diz que como eu fico na presença do Senhor é a verdade, quando ela diz assim, comigo vive assim, é a verdade. Amém? Isso tudo para a gente se entregar a quem? A verdade. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Quem tem mais poder do que Deus? O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Amém? O Evangelho é a verdade de Deus para salvar a gente. Amém?
E o Senhor, louvado seja Deus, que não permitiu e não vai permitir, em nome de Jesus. E eu não quero isso para a minha vida até morrer, sair dessa palavra. Não quero. Está repreendido. Há uma preocupação interna dentro de mim para não desviar 1 milímetro. Porque não pode. Porque não pode, que Ele não me deu autonomia, e eu sei o temor que se deve a Ele. Ele não me deu autonomia para mexer em nada. Porque está tudo aqui. Amém? Amém ou não amém? Em nome de Jesus. Fé em quem? Fé nesse Senhor, essas verdades que entram e me levam a ter fé em Jesus. Que nós falamos, a gente tem falado de Jesus, tem quase quantos anos? Bastante, amém? Para a gente conhecer mais Ele, porque a fé nele é que leva a gente a crescer cada vez mais. E a Bíblia diz em Deuteronômio 4:2, para não acrescentar e tirar nada. A Bíblia diz em Apocalipse para não acrescentar e tirar nada. Em Deuteronômio é o capítulo 4 e capítulo 12. Não tirar nada. Nem tirar e nem acrescentar. Eu não posso sair andando aí fazendo a obra de Deus, acrescentando ou tirando nada, porque não pode. E se eu tirar, eu estou colocando a minha justiça. Amém? E se eu tirar ou acrescentar, eu estou botando a minha justiça, estabelecendo a minha e tirando a dele. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é pura. Amém? Porque o nosso Senhor é puro, a Bíblia diz. Então tem que ser essa palavra te governando e me governando em nome do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia é muito... Pai, olha o Senhor Jesus orando. Pai, santifica-os na verdade. Amém? Aí não diz, a palavra de Abraão é a verdade. Não diz. Não diz, a palavra do pastor fulano é a verdade. A palavra do filósofo Beltrano é a verdade. Pai, santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando ele pediu, Jesus pediu para santificar, então, a Bíblia está afirmando que eu preciso o quê? Da santificação. Ele está falando para os discípulos, Pai, santifica-o na verdade. São aqueles, eram os homens que já estavam andando com Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus orou, Pai, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí ia descer o Consolador e ele vai lembrar o que eu falei, vai revelar toda a verdade e vai guiar vocês em toda a verdade. Então a santificação é as verdades que o Espírito Santo revelou depois. E a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Então isso é a verdade. É a verdade de Deus, Ele quer a nossa santificação. E a vontade de Deus, e Jesus sabia, Pai, continua a obra neles. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Amém ou não amém? A Bíblia diz assim, as minhas ovelhas, as minhas, elas me ouvem, eu as conheço e elas me ouvem e me seguem. Amém? João capítulo 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem está preocupado com isso? Amém, irmão? Eu estou. Eu quero escutar a voz, eu só quero escutar a voz de um ser na minha vida. Amém? E uma coisa linda aqui, presta atenção, quantas vezes tu já leu isso? Quantas vezes? Vocês não são minhas ovelhas. Eu não sou ovelha de ninguém da terra. Eu sou ovelha de Jesus. Amém? Eu tive pastores, tem um pastor aqui, mas somos todos ovelhas de Jesus. Um corpo só, cada um com o seu dom.
mas eu quero sempre aceitar que eu sou ovelha. Sou ovelha dele. Amém? As minhas, e o maravilhoso é as minhas ovelhas. A coisa maravilhosa é quando a gente está com discernimento espiritual, e isso é para todos. Quando a gente entende legal quem está falando. Quem está falando? Quem está falando é o sustentador do universo. Quem está falando é aquele que me mantém respirando. Quem está falando é até aquele que me viu passar mal lá na cama. Estava bem assim comigo. E eu tenho certeza que eu só vou quando ele deixar. Quando eu for, ele quis. Enquanto ele não quiser, ele até disse isso na palavra. Pedro, fofoqueiro, querendo saber da vida dos outros, querendo falar dos outros e não dele, perguntou: mestre, e quanto a ele, querendo saber de João? Vamos falar dele. Ele, se eu quiser, ele nem vê a morte. Tem que ter muito poder para mandar uma dessa. Se eu quiser, ele nem vê a morte. Mas quanto a você, segue-me. Agora, quem falou isso? Quem está falando aqui, as minhas ovelhas. Ouve a minha voz. Amém? Olha o que acontece. As minhas, ouve a minha voz e eu conheço-as. Amém? Isso aqui é intimidade. Eu conheço elas. Elas ouvem a minha voz e eu conheço elas. Amém, irmão? Então, em nome do Senhor Jesus, isso é profundo, amém, irmão? Por quê? Ele levantou alguns para... E qual foi o dia que eu dei um conselho para vocês segundo a carne? Segundo a carne. Qual foi? Então foi ele que falou. Então vamos entender que é o Senhor falando com todos nós. Porque quando eu estou falando aqui, eu dou aqui. Eu estou falando e eu estou no jogo. Porque só dá para quando entrar na glória. A dependência da graça é todo dia. E aí aquele que está de pé, cuide-se. Amém? A chave desse versículo é cuide-se. Cuide-se. Cuide-se que a tentação continua, cuide-se que a pressão continua, cuide-se. Amém? E como é que eu vou me cuidar? Ele me deu as armas para mim me cuidar. Amém, irmão? Sentir, ouve a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. Amém? Amém, irmão? Elas me seguem, eu conheço elas e elas me conhecem, claro, ouvem a minha voz, então elas sabem quando é o Senhor delas que está falando. Então ele sabe que é ele, sabe que é a voz do seu Senhor, por isso, e ele conhece, e elas seguem ele, porque sabe que é esse Senhor maravilhoso que está falando, sabe que é o Senhor de tudo, sabe que só quer o bem, amém? Então isso é uma verdade. Então, em nome de Jesus, não adianta ficar questionando, não adianta disfarçar que ouviu a voz desse Senhor, o Senhor delas, é Senhor delas, é o Salvador delas. Então ouve a voz dele e não quer saber, e ele conhece elas, conhece, sabe as que são dele, e elas me seguem. Olha o que acontece. Então isso aqui é uma verdade que está sendo revelada para nós. Amém, irmão?
Isso é para um, dois, não para todos nós. Então não tem problema nenhum, porque tu vive assim, porque tu só fala isso, porque eu tenho alguém que manda na minha vida. Foi quem me salvou, quem morreu por mim, pagou a minha dívida e me prometeu a vida eterna, me prometeu que eu não vou para o inferno, colocou dentro de mim uma esperança viva, e não tem voz melhor nesse mundo, é a voz dele. Eu quero escutar a voz dele. Elas ouvem a minha voz. Estamos ouvindo a voz dele? Elas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas ouvem e me seguem. Amém? Elas conhecem a minha voz, sabem que é eu que estou falando e me seguem. Elas são guiadas pelo meu Espírito, que sabe que o Espírito que eu enviei, ele trabalha para me glorificar, e as minhas ovelhas quer porque quer me glorificar, por isso que elas me seguem, porque elas me amam. Amém? Porque obedece, porque ama, porque obedece, porque não é dono mais de si, tem um Senhor tomando conta da vida agora, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Elas ouvem a minha voz e me seguem. Aí várias vezes está ministrando a palavra, está ensinando, está ajudando, falando, e alguns não querem nem ouvir. A Bíblia está falando porque não são ovelhas. Mas não acabou tudo, e o Senhor quer porque quer ter mais ovelhas. Que ele disse, tem muita casa aqui, tem espaço mais para muita gente. Ele falou, na casa do meu pai há muitas moradas, dá para encher mais. Amém? Essa é a verdade da Bíblia para nós. Essa verdade. Ele quis salvar, ponto. E ele veio, fez a obra, e pela fé nele isso passa a ocorrer. Ninguém era ovelha, mas nele nos tornamos ovelhas. Agora, antes ovelhas desgarradas, que a Bíblia diz, desgarradas, para tudo quanto é canto, perdidas, e é uma verdade absoluta, é a vontade, é uma verdade que a gente pode se apoiar, não na nossa. Amém? E sempre para mim a mensagem é essa, nós temos escutado, mas essa verdade, eu posso falar assim de coração, Jesus me conhece, e eu sou ovelha dele. Ele me fala, quando ele me aconselha, eu sigo o que ele me fala. Posso falar isso nessa noite? Porque ele afirmou isso aqui na palavra. Ele afirmou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me ouvem e me seguem. Quando ele fala, é ele falando, que beleza, sem reclamar, sem titubear, sem botar obstáculo, nada disso. Eu sei que ele que falou. Por que tu sabe? Porque foi contra tudo que eu sempre gostei. Amém? Aí o Senhor Jesus ainda está disposto para quê? Salvar. E a Bíblia é maravilhosa. Abre a palavra do Senhor em Romanos 10. Esse versículo tomou conta de mim essa semana. Como é que pode, né? Só falando disso, eu li mais ele e melhorou. Glória a Deus. 10:11. Porque a Escritura diz, se a Escritura diz, fecha aí, se é a Escritura que diz, acabou. Vamos falar agora algo sensacional para a nossa vida, se é a Escritura que está falando, amém? Que a Escritura é o Todo-Poderoso. Todo aquele que nele crê não será confundido. Por quê? Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo... Beleza, hein? O mesmo é o Senhor de todos.
Agora que espetacular, rico para com todos. Quem? Os que o invocam. Amém? Ele é rico para com todos. Quem são esses? Os que invocam ele. Clamam pedindo salvação. Desesperado vai a ele buscando a salvação. Amém? Por quê? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Precisa? Isso aqui é uma verdade absoluta. Se eu não estou ainda obedecendo, ele ainda não, eu escuto a voz e não se concretizou isso na minha vida. Eles me ouvem, eu as conheço e eu falo com eles me seguem. Uma hora aconteceu, sabe o que com esse povo que aconteceu isso? Um momento eles invocaram o nome do Senhor e foi salvo. Por que invocou o nome do Senhor? Trouxe a autoridade de Cristo para a guerra. E quando chegou a autoridade de Jesus, o mal saiu. Tem um poder terrível na morte. A Bíblia diz que não tem arma nessa peleja, ela chegou, já era. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas a morte, que tem uma autoridade nela para deixar lá, quando Jesus desceu lá, a morte estava sobre ele, lá, e aos olhos humanos não tem como um morto levantar, mas tem uma autoridade do autor da vida que estava lá, que a morte, a Bíblia diz em Atos, que ela não tinha como permitir que ele ficasse lá. Amém? Quando Jesus fala para Lázaro, o poder, a autoridade da morte já estava lá 4 dias e deixando ele lá, como é o normal acontecer. Agora ele fala, Lázaro, venha para fora. Aí uma autoridade que a morte falou assim, já era. Aquela passagem é espetacular, né? Crer no Filho de Deus, como eu posso crer? Quem é ele para que eu possa crer? Jesus olha para ele, é ele que fala contigo. É ele que tem falado conosco. É ele que tem falado conosco, eu não tenho a menor dúvida. Que graças a Deus eu não tenho muitas palavras da terra. Eu só sei falar dele. E é ele que tem falado conosco. Essa palavra é pura. E a Bíblia diz, é pura e refrigera a alma. Amém? Ela torna o simples, o ignorante que não sabe nada, num sábio, que começa a fugir do mal. Agora ele consegue em Cristo se desviar do mal. E não sabia nada, mas agora com Cristo, o mal não pega mais ele. E a Bíblia diz, e é verdade, porque o que nós lemos aqui em Romanos é verdade de Deus. Porque está escrito, todo aquele que invocar o nome de quem? De quem? Por que está escrito Senhor? Porque o apóstolo Paulo, aqui pelo Espírito Santo, fala Senhor? Porque isso aqui tem judeus aqui no meio. E quando tu vai para o Antigo Testamento, quando fala Senhor, é Yahvé, que só está relacionado a quem? No Antigo? Deus. Quando o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para aqui em Romanos falar... Está falando de Jesus, e está falando para eles, ele é Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, Senhor e Cristo. Isso é um tiro na época foi um tiro para os incrédulos, que pensavam, Deus, 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 aí Paulo está falando, ele é Senhor, e porque a Bíblia diz... Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Mas Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome.
que está acima de todo nome. É claro, o Espírito Santo nas cartas só falando assim, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o Cures, Ele é o Iavé, Ele é o Salvador, exaltando Cristo dessa forma. Então eles ficaram horrorizados quando a Bíblia diz, quando Paulo fala, a graça e a paz do Senhor Jesus, está falando só assim para eles, ó, Jesus, Jesus, Jesus. A Bíblia toda é, sai dos anjos, sai da cerimônia, sai da mentira, sai do engano, Jesus, Jesus, Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Foi isso que aconteceu com o aleijado. A fé que é gerada pelo nome dele, fez o nome dele levantar esse aleijado, e vocês vêem essa perfeita saúde, no nome dele, Senhor. Jesus, é isso que nós temos aprendido, e pode acreditar, todo dia que eu estou em casa, na palavra, eu vejo que ele é muito mais do que eu sei até agora, e está entrando. Quanto mais tu conhece Jesus, mais tu se aproxima de Deus, porque Cristo não é uma religião, é uma intimidade. Viu o que ele falou aqui? Intimidade. Ele disse aqui, ele falou de intimidade. Ele falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ó, intimidade isso. Ouve a minha voz. Olha o relacionamento. Ouve a minha voz, eu conheço elas. Então você está falando de intimidade. Eu conheço elas. Elas me ouvem e me seguem. Está falando de intimidade. Anda agora, me seguem, anda com quem? Anda com Ele. Isso é uma verdade absoluta. Anda com Ele. Por isso que a gente vê na Bíblia, de novo, esses homens abrindo a boca aqui, só falando de Jesus, e Jesus falou isso antes, a boca fala do que o coração está cheio. Eles só falavam de Jesus, e é a solução para a nossa alma. Então, para agradar a Deus, tenho que invocar o nome do Senhor, clamar, pedir ajuda, invocar, pedir ajuda, socorro, porque a Bíblia diz que Ele atende para a glória, se for segundo a vontade de Deus, vai receber. Então não é buscar nada inútil, ficar buscando coisa inútil, se prendendo em inutilidade. Eu preciso ser mais salvo, porque a obra de santificação tem que ser uma realidade na minha vida. É necessário desenvolver a salvação com temor e tremor. A Bíblia que afirma isso, então tenho que me preocupar, porque a Bíblia diz em 1 Pedro 1,9, se eu não me engano, que o fim, o grande propósito da fé que é gerada em nós, sabe o que a Bíblia diz? A salvação da vossa alma. A fé nessa verdade tem um propósito, salvar a nossa alma. É só isso. Então a Bíblia está falando assim, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Eu estou de acordo com essa palavra de 1 Pedro. Eu vou cuidar da minha alma para nada sujo entrar nela. E isso é o que a Bíblia diz, e é isso, se a Bíblia diz, é Jesus falando. E se é Jesus falando, e eu sou ovelha dele, eu vou seguir o conselho do meu Senhor. Amém? Por quê? Eu conheço, sabe quem está falando? Quem está falando? O meu Senhor. E se ele me conhece, eu sou ovelha dele e eu passei a amá-lo, a obediência vai ser uma realidade. Então, descrer e não obedecer é revelar que ele ainda não tomou posse como Senhor, ainda não sou ovelha, e com isso, pelo fruto, se conhece a árvore. Mas louvado seja Deus que ainda tem espaço na casa. E ele ainda está pronto assim, com essa mensagem, eu tenho convicção, eu não estou aumentando e nem acrescentando, ele está falando, clama a mim, invoca-me, que eu estou pronto a salvar, que o propósito de invocar o nome dele, a autoridade dele, ele falou, será salvo, amém? Salvo de mim, da minha carne, do diabo, do mundo, de tudo de ruim, salvo das más companhias, das más conversações, vou ser salvo, eu não quero mais isso para minha alma.
Em nome de... Então, eu até sei se estou invocando como a Bíblia diz ou não. Se eu não estou invocando como a Bíblia diz, eu estou fora da verdade. Mas se eu estou invocando como a Bíblia diz, a salvação vai ser uma realidade. E que seja essa a realidade de nossas vidas. Eu quero escutar, eu quero porque quero agora, depois, em nome de Jesus, que isso entrou aqui dentro, pela honra e glória do Senhor, que eu não tinha a menor capacidade disso, pintou um resquício de mentira, não entra. Uma mistura não entra aqui. Não entra. Ele não deixa. Nem eu não, é repreendido. É ele que não deixa. Porque ele estava falando, sabe o quê? As minhas ovelhas sabem quando é o mercenário. Sabe. Olha a coisa linda. Vem a mistura, opa, aqui não. Aqui não. Porque ela sabe que não sou eu, vai escutar a voz do mercenário, ele falou, ela faz o quê? Coisa linda. Elas só seguem a minha voz, do mercenário elas fogem. Está escrito, amém? Ele que falou. Então isso é a verdade. O mercenário não governa a vida das ovelhas dele, porque elas fogem dele, só quer seguir o seu Senhor. Aquele que morreu lá na cruz para perdoar os pecados, para salvar. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.